se você quiser saber mais detalhes sobre isso, assista ao vídeo Ádapa, o mito de Adão. Quando Adão e sua esposa foram criados, lembramos que eles foram feitos como uma maquete. Foram chamadas ali 7 curadoras e começou uma larga produção de machos e depois de fêmeas. Eles não trabalhavam, mas a partir deles, uma larga produção de seres primitivos foram colocados em produção. Repare o que Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, a parte final do versículo diz: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, segundo o relato das tábuas sumerianas, foram criados machos e criados fêmeas a partir daquela maquete. Exatamente como diz as tábuas sumerianas, o texto de Gênesis copia. E algumas pessoas ainda podem pensar assim: não, o livro de Gênesis foi inspirado, as tábuas sumerianas que é uma cópia. Lembramos que o livro de Gênesis ele foi escrito mais de 1000 anos depois das tábuas sumerianas. Mas e a respeito do Adão do Gênesis 2? Será que existe alguma coisa relacionada nas tábuas? Vamos lembrar quando Adão é apresentado à sua esposa. Vamos ler no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 23, que diz assim: E assim disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. E vamos olhar agora algo muito interessante. Repare nas palavras de Adão. Esta é agora, ou esta agora é. Adão estava fazendo referência a alguma outra mulher. Porque se ele diz que esta agora é porque a outra não era. Então existia uma outra mulher. E com isso, os pensamentos dos religiosos se fluem de várias maneiras. Alguns acreditam, por exemplo, que Adão se referia à primeira mulher dele, que se transformou em Lilith e assim por diante, que talvez futuramente falaremos sobre esse vídeo. Mas só para dar uma rápida passada, Lilith foi criado para fazer com que as mulheres tenham submissão aos seus maridos, para que não se transformem como Lilith se transformou por não obedecer a Deus. Mas isso falaremos talvez num próximo vídeo. Mas se Adão diz que agora aquela é ossos dos ossos dele, carne da carne dele, existe aí um grau de parentesco. Parece que existe uma correlação de parentes vindo de um mesmo lugar. Lembramos do relato do nascimento de Ádapa, em que ele vai sozinho até aquelas duas terrestres, fecundam ela e nasce ali Ádapa e Titi, ou nasce ali Adão e Eva. Então, pelo relato das tábuas sumerianas, eles são irmãos entre si. E pelo relato de Gênesis agora, Adão diz: olha, esta agora é carne da minha carne, ela é ossos dos meus ossos. Eles têm um grau de parentesco. E um grau de parentesco feito por um só Criador. Assim também como foi criado Ádapa. Só lembrando, Adamo foi criado pelos 3 Elohims. Ádapa e Adão foram criados simplesmente por um somente Elohim, conhecido pelo Gênesis como o Senhor, ou Hashem Elohim, ou simplesmente o Senhor Enki. Mais uma vez, o livro de Gênesis, ele plagia as tábuas sumerianas. Ele pega afinco aquilo que está escrito nas tábuas sumerianas, dá uma pitada de religiosidade e transforma isso num livro religioso. Só que tem uma coisa que os religiosos se enrolam. Se você lê a Bíblia ou lê o livro de Gênesis com uma mente religiosa, de uma forma que você espiritualiza tudo, você tem que entender pela essa mente religiosa que Adão não teve mãe. Se Adão não teve mãe, só teve um pai, o próximo versículo de Gênesis complica para você, que diz assim: Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Se você lê as escrituras com a mente religiosa, esse versículo está fora de contexto, porque não teria como Adão ter um casamento perfeito, porque ele não deixou a sua mãe, ele não teve mãe, ele só teve pai. Então dizer o homem deixará o seu pai e a sua mãe, Adão então nunca poderia ter
tido um casamento dentro da sua normalidade. Mas quando nós olhamos para as tábuas sumerianas e lembramos que assim que o vizir de Enki, Izimud, diz, olha, aquelas terrestres, elas estão grávidas, Enki diz assim, deixe que as crianças sejam amamentadas pelas suas mães e depois você traz elas. Chegando a um período, é retirado da mãe delas aquelas crianças, levado até o Eridu, ao Edim. Ali todos se conhecem ao emparelhamento entre Adapa e Titi e eles se formam um belo casal. Aí vale o que está escrito aqui, deixará, portanto, o seu pai e a sua mãe. Deixou a mãe para lá, deixou também o pai, se emparelhou, criaram uma família e tiveram filhos. Exatamente como diz as tábuas sumerianas, mas que quando você espiritualiza para entender o livro de Gênesis, começa a colocar com uma nota em anexo, uma nota adicional. Quer aprender o livro de Gênesis? Leia as tábuas sumerianas. Lá encontram-se os mitos da Suméria, exatamente como diz o livro de Gênesis. Agora nós vamos entrar, por exemplo, no período que Adapa e Titi têm 2 filhos, Abael e Caim. Um vai apacentar, o outro vai semear, vai ser um agricultor. Só que antes de entrar em Abael e Caim, temos que reconhecer aquela tentação da serpente. Agora vai haver aquela tentação, aonde vai ser feita uma escolha. Que escolha será essa? Qual foi a serpente que tentou enganar Adapa ou Adão? Será que enganou? Será que não enganou? Será que os relatos estão realmente de acordo com o que o livro de Gênesis diz? Só que é o tema de um próximo vídeo.